E se a inteligência artificial, não estivesse apenas mudando a forma como a gente trabalha hoje em dia, mas reescrevendo silenciosamente a própria biologia de como o cérebro humano formula um pensamento? Essa é uma premissa que soa como ficção científica pesada num primeiro momento, né? Totalmente. Mas quando a gente decide dar um passo atrás e começa a analisar a fundo como lidamos com o fluxo de informações, a gente percebe que estamos, na verdade, passando pela transformação cognitiva mais radical da nossa história. Exato, exato. E é por isso que esse nosso mergulho profundo de hoje é tão crucial, sabe? A missão hoje é investigar uma ideia central que é muito poderosa de um material brilhante chamado Da Catedral à Captura. Um texto incrível. Sim. E a proposta não é ser mais uma daquelas discussões super técnicas sobre a nova versão de um algoritmo ou atualização de software. O buraco é muito mais embaixo. Nós vamos olhar para o maquinário invisível por trás do que significa digerir a realidade. Justamente. Porque se a gente olhar ao longo da história, a mente humana sempre precisou de ajuda para não enlouquecer com a imensidão do mundo, não é? A complexidade da vida sempre foi, esmagadora demais para o nosso cérebro processar cru. Com certeza. E quem nos ouve agora precisa entender por que isso é tão vital. Porque se alguém hoje usa uma IA para resumir um texto, redigir um e-mail longo ou resolver um problema rápido, essa pessoa está participando ativamente de uma mudança radical na estrutura do próprio pensamento humano. Exatamente. A civilização humana sempre construiu interfaces, sabe? Algo que se colocasse entre o nosso intelecto e o caos do universo. Uma espécie de tradutor para que as coisas fizessem algum sentido lógico. E o que me pegou muito de surpresa na pesquisa para análise de hoje foi descobrir que a primeira grande interface externa, muito antes de qualquer tela de computador ou chip de silício, foi feita de pedra. Literalmente de pedra. Literalmente. O material faz uma conexão maravilhosa com o pensamento do autor Steven Johnson a respeito daquelas catedrais góticas da Europa medieval. Porque, quando paramos para pensar, uma catedral não era um simples prédio para abrigar pessoas da chuva, né? Não, de forma alguma. Ela era uma tecnologia avançadíssima de interface. Sem dúvida. Vamos imaginar, por exemplo, o conceito do infinito divino. A ideia de Deus, da eternidade, como uma mente comum, ocupada ali com a colheita, com a sobrevivência diária, consegue processar algo tão abstrato e imensurável. E quase impossível. O cérebro simplesmente não tem onde ancorar isso. Pois é. Então a arquitetura da catedral operava como um tradutor sensorial. Aquele pé direito altíssimo, sabe? Aquela geometria colossal. Aquilo não estava ali por acaso. Eles forçavam o corpo humano a olhar para cima e sentir a própria pequenez. Nossa, isso é muito forte. A luz do sol atravessando os vitrais coloridos, transformava o mistério da fé num espetáculo visual e tátil. Tudo aquilo era milimetricamente desenhado para que a mente conseguisse ter um vislumbre do divino, só que num formato que o cérebro pudesse finalmente entender e absorver. Ela dava forma física ao invisível de maneira brilhante. E o pulo do gato dessa análise é perceber que, antes mesmo de empilharmos a primeira pedra de uma igreja, a nossa própria biologia já funcionava sob a mesmíssima lógica. Sim, o corpo humano é a nossa primeira catedral, eu diria. O corpo faz exatamente o mesmo trabalho de tradução, mas em vez de traduzir o infinito divino, ele lida com o que podemos chamar de infinito biológico. E para entender o impacto da IA hoje, a gente precisa primeiro entender o nosso próprio hardware. E que infinito colossal que é o nosso hardware, né? A gente costuma ter uma visão higienizada e muito ordenada da nossa anatomia. Mas por dentro, nosso organismo é uma usina incansável, trabalhando o tempo todo. Um caos total. Total. Há corações bombeando litros de sangue, pulmões expandindo e trocando gases, intestinos operando reações químicas pesadas, milhões de células morrendo e nascendo. Do ponto de vista estritamente físico, é um pandemônio químico e mecânico incessante. É um barulho ensurdecedor se formos pensar literalmente. Inclusive, convenhamos, se a nossa consciência, esse nosso eu racional que está tentando prestar atenção nesta conversa agora, tivesse que monitorar
tudo isso. Imagina. Dar ordens para toda a engenharia mecânica e os banhos de ácido necessários para digerir uma feijoada pesada de domingo, não sobraria um único mega de processamento para mais nada na vida. A tela azul da morte no cérebro seria imediata. Exato. A sobrecarga do sistema aconteceria em frações de segundo. E é justamente para evitar esse curto-circuito que o corpo desenvolveu uma interface espetacular chamada interocepção. Interocepção. Isso é chave no texto, né? Sim, o texto é brilhante ao descrever isso. Metaforicamente, a interocepção é o nosso vitral interno. Ela capta todo esse ruído selvagem das vísceras e traduz isso numa linguagem simples, filtrada e afetiva. Então, o caos de milhares de reações enzimáticas se transforma numa sensação inconfundível. Exatamente. Uma sensação fácil de ler, como a fome, a saciedade, aquela ansiedade no peito ou o relaxamento profundo. Cara, isso é engenharia de software no seu estado mais puro. Em vez do cérebro receber uma planilha imensa contendo os níveis miligramáticos de glicose no sangue, a interface simplesmente acende a luz de alerta e nós sentimos tipo, nossa, eu preciso comer alguma coisa, urgente. É a complexidade sendo domesticada. Perfeito. Mas uma catedral não é feita só de vitrais coloridos, né? Ela precisa de pilares, de fundação, e é aqui que entra a chamada propriocepção. Percepção é aquela arquitetura invisível que define o espaço do nosso corpo. Ela é quem ergue as colunas e os vãos dessa nossa catedral de carne. Aquela capacidade de saber onde as partes do corpo estão, sem precisar olhar. Justamente, é a capacidade silenciosa que permite a uma pessoa caminhar por um corredor escuro ou levar um copo de café até a boca sem precisar olhar fixamente para a própria mão. O sistema calcula a física do movimento no espaço para que a gente consiga simplesmente habitar o corpo, sem esbarrar em tudo o tempo todo. Certo, vamos desempacotar isso. Porque é como se o corpo fosse o nosso sistema operacional primordial, sabe? Ele roda dezenas de aplicativos pesadíssimos em segundo plano. A ventoinha do servidor está girando no máximo ali. Exatamente. Mas a interface de usuário que pisca na nossa tela é extremamente simples. É só uma notificação. Bateria fraca, vá comer algo. A gente nunca precisa ler o código-fonte. E o texto traz uma analogia brilhante para isso. Se a gente pensar nas aldeias antigas, aquelas em torno das catedrais medievais, toda a praça central tinha aquele relógio gigante na torre da igreja. A torre do relógio, sim. A função desse relógio ia muito além de mostrar as horas. O sino da torre sincronizava a aldeia para economizar energia social. Antes dele, as pessoas precisavam negociar o tempo verbalmente. Quando começamos a trabalhar, quando é hora de rezar. Ah, entendi. O relógio centralizava tudo. Exato. Ao soar as badaladas, todo mundo passava a acordar, plantar e descansar no mesmo ritmo, eliminando um atrito social imenso e conservando energia. E o cérebro usa as nossas interfaces corporais para criar os próprios modelos preditivos. Ele ajusta o nosso relógio interno. Ele tenta prever as coisas antes que aconteçam. Sim, ele prevê ameaças para economizar energia biológica. Mas vem cá, como essa busca orgânica incessante por economizar energia dita o nosso comportamento prático no dia a dia? Olha, pegando esse seu gancho da economia de energia, a gente faz uma transição crucial aqui. Porque a nossa máquina de sobrevivência biológica é programada lá no fundo para buscar o caminho de menor resistência. Faz sentido evolutivo, né? Faz todo sentido. A gente evoluiu num ambiente de escassez letal. E é exatamente por isso que a inteligência artificial parece tão irresistível para a gente hoje. Nós passamos de ajustar o nosso próprio relógio interno para terceirizar a torre do relógio inteira. Caramba! Estamos entregando o relógio todo. Sim, usar IA hoje não é apenas buscar informação como a gente fazia num motor de busca clássico, onde você ainda tinha o trabalho de cruzar dados e sintetizar. Usar a IA generativa é terceirizar a digestão da informação. E a nossa biologia adora isso, imagino. Adora. Ela idolatra essa conveniência, porque o gasto energético cai para praticamente zero. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Mas, espera aí, vou fazer o papel de advogado do diabo por um segundo. Pode fazer. Não foi exatamente isso que a calculadora de bolso fez com a matemática básica lá atrás. Quer dizer,
Por que terceirizar a digestão de um texto complexo para o ChatGPT é mais perigoso do que terceirizar uma raiz quadrada gigantesca para uma calculadora Casio? O que é fascinante aqui é entender a diferença da natureza do que está sendo processado. A calculadora resolve uma mecânica exata. A matemática é determinística. 2 mais 2 são 4, com ou sem esforço mental. Sim, a resposta já está lá, é inalterável. Exato. A IA, por outro lado, captura a própria mecânica da formação de ideias. A linguagem não é exata, ela é maleável. O pensamento se forma durante o processo de tentar articulá-lo. Perder o atrito da dúvida na matemática é só conveniência, mas perder o atrito na formulação de um pensamento, na escrita, isso altera quem nós somos como seres pensantes. Uau! Altera a nossa essência. E o material base fala de um conceito muito forte sobre isso, que é o esforço estético, né? É um conceito central. A experiência estética e o aprendizado verdadeiro são descritos no texto como fractais. Eu fiquei maravilhado com essa imagem. Um fractal, para quem não lembra, é aquela estrutura que quanto mais de perto você observa, mais níveis de complexidade se revelam. No mergulho quase infinito. E aprender algo novo exige esse mergulho. Exige esbarrar na dúvida, reler um parágrafo, lutar com a confusão. O que a IA faz? Ela te entrega esse fractal já resolvido, mastigado e totalmente sintetizado. Ela arranca a complexidade da coisa toda. E ao fazer isso, o texto diz que a gente perde a corregulação, Nori. Sim, a perda da corregulação é gravíssima. A corregulação é esse embate interno com a dúvida, com a falta de entendimento inicial. É nesse exato momento de incômodo que o conhecimento real se solidifica no cérebro. Se a máquina te dá a resposta pronta em 2 segundos, você não solidifica nada. E essa ideia de alterar quem somos e não solidificar o conhecimento nos leva, inevitavelmente, ao ponto mais crítico do texto de origem, eu acho. A interface capturada. Sem dúvida. É a terceira fase dessa jornada. Porque a interface digital contemporânea, esses feeds infinitos, os chats generativos, eles não estão apenas organizando o nosso pensamento. Eles estão formatando e achatando a forma como pensamos. Para entender isso, a gente precisa comparar de novo com a nossa primeira interface histórica. A Catedral Gótica buscava uma coisa: a transcendência. Elevar o pensamento. E a interface da inteligência artificial busca o quê? Ela busca a convergência. Essa é a base do sistema dela. Essa oposição é incrível, transcendência versus convergência. Vamos explicar um pouco como funciona a mecânica estatística da IA para deixar isso claro para a nossa audiência? Claro, o modelo de linguagem não pensa. Ele opera com base em estatística pesada. O objetivo primário dele, a cada milissegundo, é entregar o que a engenharia chama de token mais provável. O token mais provável. É tipo o corretor automático do celular, só que com esteroides. Perfeito! A analogia é exatamente essa. O corretor te sugere a palavra abraço depois que você digita um grande, porque matematicamente, nos dados em que ele foi treinado, essa é a resposta média mais segura e comum. A IA faz isso em escala trilionária. Então ela sempre busca a média. Ela nivela o resultado. Justamente, e ao forçar essa convergência em tudo que gera, a máquina mata o que o texto chama lindamente de dança cósmica da mente. A dança cósmica do pensamento humano. Que maravilha de termo. Porque o nosso pensamento é divergente, né? Ele é errante, ele é cheio de associações absurdas e incrivelmente ineficiente. E é dessa ineficiência que nasce a criatividade. A máquina não tem espaço para isso. Então, o que tudo isso significa no frigir dos ovos, trazendo para nossa realidade? Significa que as ferramentas de hoje, como os prompts, os chats e os feeds, não são ferramentas de expansão cognitiva. Elas são filtros de redução. Elas não expandem, elas apagam a diversidade do que está vivo, do que é exótico no pensamento humano. Tudo em favor de uma saída hiperprodutiva, porém totalmente asséptica. Eles enquadram o pensamento numa caixinha, entregam rápido
mas sem alma. Exato. E tem um impacto coletivo nisso também, que o texto chama de o apagamento do interser. A ideia de que o conhecimento sempre foi um amálgama coletivo vivo. O conhecimento sempre foi construído na praça, no debate, no atrito entre as pessoas discordando umas das outras, não é? Sim, o atrito social constrói a cultura. A interface da IA atual destrói isso porque reforça a ilusão daquele indivíduo soberano, isolado no quarto escuro com a tela brilhando, consumindo uma resposta pronta e individualizada. Uma verdadeira mercadoria processada. O conhecimento virou fast food enlatado. Perfeitamente. Se conectarmos isso com um panorama maior, o diagnóstico é de que o conhecimento humano não está sendo solidificado em um novo modelo cultural avançado. Nós estamos presos num estado de captura contínua. Captura contínua. É por isso que o título é Da Catedral à Captura. Exatamente. Nossa, é muito poderoso isso. Vamos fazer um resumo dessa jornada fantástica que o texto original nos propôs para quem nos ouve conseguir amarrar tudo? Vamos lá. É uma linha do tempo brilhante. Primeiro, nós tivemos a Catedral de Pedra. E a Catedral nos ensinou a olhar para o alto, a buscar a transcendência além do nosso cotidiano. O infinito divino. Depois, nós fomos compreender o nosso corpo, o infinito biológico. E o corpo, através de seus vitrais internos, nos ensinou a olhar para dentro, a sentir a nossa própria existência. E agora, nessa terceira fase? Agora a gente esbarra na inteligência artificial. E o que ela faz? Ela tenta nos convencer a simplesmente parar de olhar. Parar de buscar ativamente. Sim, ela nos entrega um espelho embaçado, que está apenas refletindo a média estatística daquilo que ela mesma acha que nós queremos ver. E é aí que entra a provocação genial deixada no final do texto base. O autor deixa claro que precisamos encontrar formas de hackear essa interface capturada. E como a gente faz isso no dia a dia? Recuperando a experiência estética fractal de propósito, escolhendo ativamente não cair na armadilha de focar apenas na produtividade constante. O texto nos lembra do imenso valor de preservar os nossos próprios pensamentos, a nossa própria digestão da informação, por mais confusos e demorados que esses pensamentos sejam. É escolher o caminho mais difícil de vez em quando. Lutar contra o instinto da nossa própria torre do relógio interno de querer economizar energia a qualquer custo. Exatamente. O embate com a dúvida é o que nos mantém humanos. Isso me leva a uma reflexão provocativa final para encerrar a nossa imersão de hoje. Algo para nossa audiência levar para casa e mastigar sozinha. Vamos pensar um pouco mais à frente nessa linha do tempo. Vamos. Se todas as IAs do mundo operam sempre com base no token mais provável, ou seja, podando a divergência, cortando as pontas soltas do pensamento, e se o nosso futuro for literalmente inundado por oceanos de conteúdos gerados por outras IAs que se copiam? O que, convenhamos, já está começando a acontecer, né? Pois é, nesse cenário onde a média matemática domina tudo, a ineficiência do pensamento humano, a nossa dúvida crônica, os nossos desvios de lógicos e os devaneios deixarão de ser consideradas falhas. Nossa, é verdade. Eles vão se tornar, prestem atenção nisso, o recurso não processado mais raro, valioso e indomável de todo o planeta. A imperfeição vai virar artigo de luxo. Exatamente. O caos da mente humana vai ser a única assinatura de autenticidade possível. Então fica aqui um incentivo para todos que acompanham a nossa análise. Abrace o caos, o atrito e a lerdeza orgânica da sua própria mente antes de correr para pedir um resumo pronto na caixinha de chat. Muito bem dito. A sua catedral interna agradece. É isso aí. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esse mergulho profundo. Até a próxima. Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada e tanto. É a história de como a humanidade criou ferramentas, não para mover pedras, mas para organizar a própria mente. É uma viagem que começa lá atrás, nas catedrais de pedra e luz, passa pelo labirinto que é o nosso corpo e, bom, chega até as interfaces que hoje capturam o nosso pensamento. Vamos pensar um pouco nisso. No fundo, a história da cultura, da tecnologia, é basicamente uma longa resposta para essa pergunta. A gente é finito, né?
mas está diante de um universo de informações que é infinito. Infinito lá fora e infinito aqui dentro. Como é que a gente traduz esse caos todo em algo que dê para navegar sem pirar? A nossa primeira grande resposta para isso não foi nada digital, foi arquitetônica, foi a catedral. Tenta pensar nela não só como um prédio, mas como a primeira grande interface da humanidade, um projeto gigantesco para organizar o mundo. E essa comparação aqui é a chave de tudo. Pensa só, a Catedral Gótica ela traduzia o infinito de Deus em vitrais, em arcos, em algo que a gente podia ver e sentir. Agora, olha pra gente. Temos uma interface ainda mais íntima, o nosso próprio corpo. Ele funciona como uma catedral corpórea, que traduz o infinito da nossa biologia em sensações. A primeira parte dessa nossa interface interna se chama interocepção. É como se fosse o vitral da nossa catedral interna, sabe? Ela pega todo aquele barulho caótico do coração batendo, do pulmão enchendo, do intestino funcionando e traduz isso em sensações que a gente entende. Fome, calma, ansiedade. Se não fosse por ela, a gente seria esmagado pelo som da nossa própria biologia. Então, se a interocepção são os vitrais, a propriocepção é a arquitetura. São as colunas, os arcos, a estrutura toda que permite a gente habitar o espaço do nosso corpo. É o que diz onde nossos braços e pernas estão, definindo os limites e o que é possível fazer com o nosso movimento no mundo. Só que essa catedral interna tem um mestre de obras, quase um relojoeiro. E o mais interessante é que ele não está só reagindo ao que acontece agora. Ele está o tempo todo tentando prever o futuro. Esse é o nosso cérebro preditivo. E aqui a gente chega numa ideia que, olha, pode mudar um pouco a forma como a gente se percebe. Essa sensação de estar sentindo o próprio corpo agora, nesse exato segundo. Pois é, não é bem assim. Não acontece em tempo real. O que o cérebro está fazendo, na verdade, é usar todas as informações do passado para construir um modelo que prevê o que vai acontecer. Ele está constantemente ajustando o nosso relógio interno para antecipar a próxima necessidade, a próxima ameaça. E por quê? Pelo objetivo mais básico de todos: economizar energia vital. Então, o processo é mais ou menos este. O cérebro, nosso relojoeiro, recebe aqueles sinais caóticos dos órgãos, traduz tudo em sensações através da interocepção e aí usa isso para criar modelos que preveem o futuro. E o resultado final? Otimizar o uso de energia. É uma máquina de eficiência biológica. E exatamente por sermos essa máquina de eficiência, a gente chega num ponto de virada na nossa história. O momento em que começamos a terceirizar não só o trabalho físico, mas a própria mecânica do pensamento para uma nova interface, a inteligência artificial. Essa frase resume tudo. A nossa programação biológica para economizar energia nos faz simplesmente amar a IA, porque ela oferece respostas sem esforço. Conhecimento sem o custo de ter que pesquisar, de ter que duvidar, é o caminho mais fácil, o de menor resistência. Então, o ponto crucial é este. A internet nos deu acesso à informação. Era como uma biblioteca infinita. A IA faz algo diferente. Ela não dá só os ingredientes. Ela já oferece a refeição digerida. A gente terceirizou o processo de mastigar e entender as ideias. E isso nos leva ao que podemos chamar de fim do esforço estético. O pensamento humano, aquele profundo mesmo, é um mergulho, é uma briga com a dúvida, é a experiência de se perder num fractal complexo para conseguir entendê-lo. Já a IA, por outro lado, entrega o fractal resolvido, mastigado, sintetizado. A gente perde o processo, o esforço de ler e escrever com o próprio punho, que é onde o verdadeiro aprendizado mora. E aqui está a consequência mais crítica disso tudo. As interfaces digitais de hoje, elas não são só ferramentas onde o nosso pensamento se organiza. Elas são ambientes onde o nosso pensamento é ativamente capturado e, pior, formatado. Essa mudança de propósito fica muito clara aqui. A catedral era uma interface que apontava para cima, para a transcendência, para algo maior. A IA é uma interface que aponta para a convergência, para a resposta mais provável, para a média. E como ela faz isso? A resposta está na natureza dela. A IA funciona com base em probabilidade estatística. Ela está sempre buscando o próximo token, a palavra mais provável. Por causa disso, o processo todo acaba filtrando o que é estranho, o que é errante, o que é ineficiente, que são, por acaso, as qualidades exatas do pensamento criativo, do pensamento divergente. O risco, então, é a gente perder coisas muito profundas. A gente perde a dança cósmica das ideias, aquele lugar onde conceitos que não têm nada a ver se encontram. A gente perde o contato com a diversidade do que é vivo, em troca de uma resposta limpa e produtiva. E o pensamento deixa de ser um amálgama coletivo vivo para se tornar só mais uma mercadoria processada.
Então, vamos recapitular essa nossa jornada. Da pedra ao silício, da organização do divino à captura do cognitivo. A gente percorreu, sem dúvida, um longo caminho na forma como a gente estrutura a realidade. Essa nossa jornada pode ser resumida nessa linha do tempo. A gente começou com a catedral que nos ensinou a olhar para cima, para o transcendente. Depois, com a ciência, aprendemos a usar o nosso corpo como uma interface para olhar para dentro. E agora a gente chegou na IA, uma interface mas tão eficiente que ela nos convence a simplesmente parar de olhar, entregando a resposta pronta. Isso tudo nos deixa com a pergunta final, uma pergunta que não tem resposta fácil. A questão não é abandonar a tecnologia, mas sim aprender a usá-la sem que ela nos formate. Como a gente pode hackear essa nova interface? Como recuperar o esforço, a briga, a beleza da experiência de se perder num fractal, num mundo que nos oferece tudo já digerido? A questão, ela fica em aberto.